Hoje, para quem entrou, é a lição de número 8, Ministério do Evangelista. Nós vamos falar um pouco sobre o evangelista. Nesta aula, nós vamos tratar desse tema, que é o evangelista, que é um dom ministerial, né? Como nós já falamos que existem os dons do Espírito, os dons ministeriais, e o evangelista, ele está incluído em Efésios 4:11 como um dom ministerial. É uma capacidade dada por Deus a alguns membros da Igreja de Cristo para expor o Evangelho de tal forma aos cristãos que eles aceitem a Cristo. Bem colocado pela revista, o texto em que Filipe se encontra com um eunuco, um, um copeiro, um mordomo-mor, ou seja, né, o mordomo principal da corte, e ele está lendo um texto de Isaías e ele não compreende o texto de Isaías. Então Filipe, ele fala para ele sobre o texto, discorre o texto, e o eunuco ele crê no Evangelho de Cristo e ali ele é batizado. E pode ver que o Filipe, ele está com poderes sobrenaturais, de maravilhas, porque ele é transladado pelo próprio Espírito para aquela situação. Então, o evangelista, ele tem uma facilidade de pregar o evangelho ao ponto das pessoas se converterem. É mais ou menos assim, não sei se com você já aconteceu. Você chama as pessoas para ir para a igreja, a pessoa não vai. Mas o seu esposo ou o seu filho, que tem o dom evangelístico, ele vai só que falar, vamos para a igreja comigo, a pessoa vai. Muitas vezes essa pessoa tem o dom do evangelista. Na nossa igreja, nós temos algumas pessoas com dom do evangelismo, de um evangelista, esse dom ministerial tão maravilhoso, incompreendido pelas pessoas, e muitas vezes as pessoas não exercem esse ministério porque elas não conseguem nem passar pelo ministério diaconal, né? Por quê? Por falta de responsabilidade e por falta de compromisso com o corpo e a igreja de Cristo. E esses dias é o que mais está faltando, é compromisso e responsabilidade. Diante dessa pandemia, nós encontramos muitas pessoas acomodadas, muitas pessoas que se acomodaram e não eram acomodadas, escolhas diferentes, mudanças em escolhas, vamos dizer assim, pessoas que penderam mais para o engano, né? Isso de uma forma geral. A palavra do Evangelho foi um pouco mudada, vamos dizer, a simplicidade do Evangelho, a palavra de Cristo foi revertida em poderes, como diz Paulo, né? Poderes de palavras humanas, onde as pessoas encontram, vamos dizer, uma oportunidade de estudar uma forma de eloquente de convencer multidões, mas o que nós mais deveríamos buscar, além dos cursos que nos é oferecido, é o dom do Espírito, aonde veja Filipe no texto que nós lemos, um homem cheio do Espírito Santo, que foi trasladado pelo Espírito para convencer um homem a respeito do Evangelho. E aquele homem, ao ver a explicação do texto, ele se converte, ele se batiza. Então nós estamos precisando não de homens e mulheres superdotados em estudo, né? Homens que eu não estou condenando coach, porque se eu pudesse eu faria, mas eu estou condenando a forma em que muitos estão se preocupando. Se preocupam em fazer psicologia, psicologia pastoral, se preocupam em fazer tantos estudos e tantas coisas, mas não se preocupam em buscar pelo dom de Deus, que é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que está acontecendo hoje em muitas igrejas? É que um evangelista está ocupando um lugar na igreja, no ministério, completamente fora da sua função, né? Ou mesmo sem qualquer evidência desse ministério, mas ele está lá. Por quê? Porque tem igrejas que seguem uma escadinha, né? Primeiro você é cooperador, depois você é obreiro, depois você é diácono, depois você é presbítero, depois você é missionário, depois você é evangelista, depois você é pastor. E na realidade, a palavra de Deus nos ensina
principalmente Paulo vai nos ensinar, que nós devemos escolher por meio da oração e do jejum, observando como um bom pastor, que é aquele que olha e observa a vida e a conduta, que é o que Paulo ensinou a Tito e a Timóteo, observar a conduta do obreiro, o comportamento dele na igreja, né? E observar a forma qual ele foi chamado por Deus e assim prepará-lo para o cargo. Mas muitos evangelistas estão simplesmente, muitos homens que têm a unção de evangelista, porque alguém foi lá, ungiu ele, determinou ele como evangelista e deu o nome de evangelista. Já chegou pessoas na nossa igreja com uma unção de evangelista, né, e não tem dom nenhum para o evangelismo, né? Não tinha, vamos dizer assim, não tinha um chamado de Deus ministerial para aquele serviço. A pessoa não compreende nem o que é um evangelista. Na cabeça deles, eu sou evangelista, eu sou um segundo co-pastor da igreja, você tem que me aceitar dessa forma, porque essa é a minha unção. E não é dessa forma. Isso nada tem a ver com o verdadeiro ministério do evangelista. Não tem nenhum fundamento bíblico, né? Por isso que na nossa igreja nós não aceitamos pessoas que vêm de fora. Se a pessoa vem de fora com uma unção presbiterial ou qualquer outra unção, e nós observarmos que realmente aquela pessoa tem um chamado naquela área, ela continua naquele chamado, ela vai continuar sendo abençoada e servindo ao corpo de Cristo na igreja local, naquele ministério, porque realmente ele tem aquela unção, ele tem aquele chamado dado por Deus. Mas tem muitas pessoas que simplesmente receberam o óleo na cabeça e não tem o chamado, não tem a missão, né, de um evangelista. O evangelista é muito, vamos dizer assim, parecido com um missionário, né? Eu não sei nem por que colocam o nome de missionário, porque nos originais não encontramos muito essa palavra, principalmente no Novo Testamento. Mas o evangelista é muito bem encontrado como um dom dado por Deus. Então tem muitas pessoas, né, por isso que nós tiramos a unção da missionária Magali e colocamos a unção pastoral, porque a nossa igreja é uma igreja que tem uma unção governamental de pastores, presbíteros, diáconos, e não temos aquelas unções de cooperadores, obreiros e etc. Até porque todos nós devemos servir ao reino e na medida que nós servimos ao reino, nós somos observados pelo pastor. A que ministério, a que função nós temos dentro da igreja local. Cada membro da igreja precisa ser testemunha de Cristo. Mas há pessoas que Jesus deu dom especial para ser um evangelista, como ocorreu com o diácono Filipe. Irmãos, eu conheço evangelista, como um deles foi na nossa igreja, e ele é maravilhoso, como o Quirino mesmo. Ele pega um microfone, ele vai numa praça pública, ele começa a falar e multidões começam a vir. E aí aí ele vai para o Nordeste do Brasil, ele começa a fazer um movimento num canto, um movimento no outro, e multidões começam a vir. Literalmente, ele tem o dom ministerial dado por Deus. Ele convence as pessoas por meio da pregação do Evangelho, e as pessoas começam a vir para a igreja convencidas do Evangelho de Cristo, crerem como o etíope creu, o eunuco creu na palavra de Filipe. Por quê? Porque eles têm um dom ministerial. Hoje acontece muito das pessoas quererem o dom ministerial, mas não têm a unção dada, vamos dizer, o chamado por Deus. Irmãos, isso é muito complicado, porque a pessoa vai estar carregando um jugo, um peso que ela não consegue carregar. Ela vai carregar uma unção que ela não consegue carregar. E é o que tem acontecido muito por aí afora. As pessoas estão se destruindo, porque aquilo que eu não cumpro em Deus, eu vou ser cobrado por Deus. As trevas e o mundo espiritual, no geral, eles trabalham com legalidades. É sim ou não, não existe meio termo. Então, se o pastor que tem autoridade na igreja para te ungiu e te deu autoridade diante das trevas, mesmo que você não tenha um chamado dado por Deus,
eles vão simplesmente aceitar aquilo porque eles viram que você foi escolhido e teve uma autoridade ali sobre a sua cabeça através daquela unção. Então, o que que acontece? Você começa a ser vigiado, cobrado por Deus e passa a trabalhar num ambiente espiritual que você não conhece, porque você não foi preparado para aquilo e porque você não tem unção para aquilo. Eu vejo muitas pessoas saírem de uma igreja, como saíram da nossa, chegarem em outra igreja e receberem uma unção. E a unção que elas recebem, muitas vezes, elas não têm o chamado para aquilo. Porque se uma pessoa sai de uma igreja, destruindo uma igreja, mentindo, né, fazendo discórdias, né, dissensões, caluniadores e contendeiros, uma pessoa dessas está fora do requisito de obreiro lá de Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo que o bom obreiro precisa ser aprovado, né? Ele não pode ter contenda, ele não pode ser defamador, ele não pode, o evangelista não pode isso, não pode. Então tem umas regrinhas para esse chamado. Aí a pessoa sai de uma igreja fazendo contenda, difamação, né? Se é contra a lei dos homens, você imagina contra a lei de Deus. Aí ela vai para outra igreja, ela recebe uma unção debaixo de uma maldição, que eu acredito que essa é a palavra, porque está fora da aliança e dos preceitos da conduta da palavra de Deus. Né? A pessoa está quebrando a aliança de Deus, como, vamos dizer assim, como um diácono, como um missionário, como um evangelista, sendo, vamos dizer, o contrário daquilo que a palavra de Deus exige ser. Mas elas simplesmente recebem a unção por se destacarem, né, na igreja onde chegam. Né? Muitas vezes aprende de uma forma boa no certo local, mas ela quer mais autoridade, ela vai para uma igreja menor, onde ela pode subjugar as pessoas porque ela tem um conhecimento maior, porque estudou isso, estudou aquilo. Aí ela começa a manipular situações e muitas vezes são obras humanas, né? E não literalmente uma obra que vem do Senhor. Nós já erramos muito nessa parte de separar pessoas, de permitir pessoas, quando nós éramos no antigo ministério, porque nós tínhamos uma palavra dada pelo pastor. Vocês devem dar honra a quem tem honra. Pode chegar quem for, presbítero, pastor, evangelista, quem for. Se chegou dizendo que ele tem que subir no altar. E a gente tinha que seguir essa regrinha. Mas hoje nós entendemos, de acordo com a palavra de Deus, que nós não seguimos regrinhas dadas para os homens. Nós seguimos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, no livro de Timóteo, vai dizer, e as cartas aos obreiros e aos pastores vai nos falar, que eles precisam ser bom homem, de boa conduta, de boa reputação. Eles não podem ser caluniadores, eles não podem ser bebecões, eles não podem andar de casa em casa. Você precisa observar a casa dele, como anda a família dele, né? E muitas pessoas estão fora de todos esses requisitos, mas estão por aí afora recebendo unção. Então, estão fora do conceito, né? E isso é antibíblico. E essas pessoas, a única coisa que estão acumulando são maldições sobre a sua vida, quando recebem unções fora dos preceitos da palavra de Deus. Isso é bíblico e eu posso provar isso nos hebraicos, diante da palavra de Deus. E quando eu falo hebraico, eu estou falando do original. Eu não estou falando de uma tradução que foi reproduzida. Eu estou falando daquilo que está escrito. Né? E o que está escrito a respeito de dons espirituais, que nós poderíamos alongar essa aula e falar mais sobre isso para que você entenda, você vai entender muito bem que quando eu exerço um chamado ministerial fora dos preceitos da palavra de Deus, a única coisa que eu estou acumulando na minha vida é maldição. Então você vê as pessoas se quebrando as pernas, por estar fora dos preceitos bíblicos e recebendo unção ministerial. Por isso, irmãos, você precisa agradecer a Deus quando o teu pastor observa a tua conduta para poder te separar e te colocar no cargo, né? Jesus envia os 70, nós vimos isso aqui na revista. Este é o único relato nos evangelhos do Senhor, a qual ele envia 70 discípulos para pregar as boas novas.
É bem semelhante quando Jesus envia os 12 discípulos na comissão em Mateus capítulo 10. Veja que tanto nos 70 discípulos como nos 12 discípulos, Jesus dá autoridade sobre eles, sobre demônios, sobre enfermos, sobre todas as situações para pregar o evangelho. Todavia, os 12 foram enviados para o lado norte, enquanto os 70 foram enviados para o lado sul, enquanto Jesus estava a caminho de Jerusalém. Então, esse negócio que em um evangelho você vê Jesus enviando 70, no outro você vê Jesus enviando os 12, é mais uma questão de organização de Cristo. Veja que nosso Deus, ele é um Deus organizado. Ele separou os seus discípulos, ele enviou cada um para um lugar e ele foi para outro lugar, e assim alcançando toda a região a qual ele deveria alcançar. O ministério e o serviço dos 70 foram temporários, pode ver que eles não permanecem. Em uma das pregações de Cristo, eles começam a ir embora. E um dos 12 discípulos chegam para Jesus e diz: Jesus, essa pregação está muito severa. Veja que eles estão indo. Aí Jesus: você quer ir embora também? Então vai você também. Ele disse: não, Senhor, a minha graça te basta. Então ele resolve permanecer. Então os 12 discípulos, eles recebem uma unção apostólica, deixando uma unção evangelística de discípulos para uma unção apostólica, por conta da fidelidade deles e por conta do interesse deles pelo reino de Deus, né? No ouvir a voz do Espírito. As instruções do Senhor a esses homens sugerem princípios de vida que se referem aos cristãos. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele escolheu com excelência cada um deles e deu instruções a esses homens e nos sugere como princípios de vida que se referem a todos os cristãos em todas as épocas. Nós deveríamos seguir a mesma conduta dos 12 discípulos, ser verdadeiramente discípulos, se realmente nós queremos receber do Espírito o dom ministerial escolhido por Deus. Mas a palavra do Senhor diz que são poucos os que querem anunciar o Evangelho. Irmãos, eu coloquei na minha bolsa alguns panfletos da palavra de Deus. E aonde eu vou, na padaria, no mercado, onde eu estiver conversando com alguém que me dê oportunidade, eu dou um panfleto da palavra de Deus. Porque o Espírito de Deus mostrou para mim muitas pessoas feridas, angustiadas, precisando de Jesus e de ouvir o Evangelho. Vemos, irmãos, uma apostasia hoje. Muitos crentes que não, vamos dizer assim, estão deixando a palavra do Evangelho, estão deixando o Evangelho de Cristo. Estamos vendo muitas pessoas abandonando o reino, como a Artemis leu aqui na revista. A Europa praticamente relacionada a cristianismo, mais de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas. E isso não é novidade. Quando eu fiz o seminário pastoral no Seminário Presbiteriano da Penha, o nosso pastor que deu aula do Novo Testamento, ele estava indo para a igreja Bom Pastor, que é uma igreja na Europa, uma igreja que distribuiu pastores para o mundo todo. Uma igreja estava morrendo, ou seja, uma igreja que alimentou o mundo todo com o evangelho e com pastores, estava morrendo. E o nosso professor, no Seminário Teológico do Novo Testamento, no Seminário Presbiteriano da Penha, estava viajando, estava indo embora, e nós tiramos até foto de despedida. Outro dia eu até postei no Face, e ele estava indo embora para a igreja Bom Pastor, porque a igreja estava falindo, né? Então olha como se encontra os templos cristãos transformados em mesquitas, em bares. E isso, irmão, não é só na Europa. Você não tem conhecimento, mas aqui na tua cidade mesmo, quantas igrejas não foram fechadas? No Nordeste, em outros lugares, quantas igrejas não foram fechadas nessa pandemia? E não foi por falta de um povo, foi por falta, vamos dizer assim, de atenção de um povo para a obra de Deus e de amor de um povo pela obra de Deus, né? Porque muitos aproveitaram essa pandemia para mostrar o que tinha no seu coração, né? Então são poucos os que anunciam o Evangelho. Quando Jesus enviou
enviou os 35 grupos de 2 pessoas para alcançar muitas cidades e aldeias que ele ainda não tinha alcançado, ele deixou bem claro, grande é e em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Lucas 10, capítulo 10, versículo 2. Os obreiros são poucos e isso é uma realidade, né? É difícil porque o obreiro, ele é aquele que é cobrado. O obreiro é aquele que tem obrigações. O obreiro é aquele que tem responsabilidade. Porque ele precisa não somente carregar o evangelho, mas ele precisa receber dons para a pregação daquele evangelho. Então, para se ter uma seara, irmão, é necessário ter obreiros no campo. Mas poucos são aqueles que querem ser obreiro. Muitas vezes o pastor separa os obreiros, né, os diáconos. E ele começa a separar, que é para que ele comece, que é para depois ele distribuir a unção, né, e a função de cada um. Mas quando ele separa, ele já vê as pessoas recuando das suas responsabilidades. Então, poucos são os obreiros, mas irmãos, muito grande é a seara. É porque você, quando fala com as pessoas, você tem falado com elas sobre as coisas do mundo. Você tem falado com as pessoas sobre as coisas que o mundo lhe oferece. Mas se você falar para aquela pessoa sobre a necessidade dela, ela vai querer saber onde é a sua igreja e ela vai querer ir com você. Eu dou uma prova para você. Eu estava na academia, eu estava conversando com uma mulher que aparentemente não está nem aí para Deus. E ela contou um sonho. E quando ela contou aquele sonho, eu entrei naquele sonho dela e eu disse, sua filha sofre de ansiedade. E ela disse, é verdade, minha filha sofre de ansiedade. Só que esse sonho quer dizer isso? Eu falei, sim. Então Deus quer ajudar você nessa situação. Na mesma hora, aquela mulher disse, nossa, você não tem noção, eu também sofro de ansiedade. Aí eu falei para ela, por isso que você sonhou com o seu primeiro namorado, porque isso são coisas antigas que vêm de gerações. Aí ela, minha mãe também sofria de ansiedade. Aí eu falei, então, você precisa cuidar disso. Aí a primeira coisa que essa mulher perguntou foi, aonde é a sua igreja? E ela perguntou horário, dia, eu preciso ir lá. Teve outra que eu estava falando para ela da necessidade de emagrecermos mais, de cuidar do nosso corpo. Quando nós estávamos falando dessas necessidades, a mulher perguntou, você é de uma igreja? Eu falei, sou. Ela disse, onde é a sua igreja? Eu quero ir. Então, todas as pessoas, irmãos, estão precisando de Cristo. Elas têm sede de Cristo, elas têm desejo de Cristo. Só que nós cristãos, nós obreiros, não estamos assumindo a nossa responsabilidade dada por Deus. Assim, muitas pessoas precisam sim ouvir a mensagem do Evangelho, mas há poucas pessoas dispostas a reuni-los no nome do Senhor. Muitas pessoas querem receber uma unção, querem fazer, né, trabalhar na obra de Deus, muitas vezes para que sejam vistas. Você quer ser vista, primeiramente você precisa ser visto por Deus. Primeiramente, você precisa estar diante de Deus. E aí sim, a Bíblia diz que Deus te colocará diante dos homens. Embora Jesus tivesse enviado esses 12 homens, 70 homens, aí ele ainda diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que ele envie obreiros para a sua seara. Nós precisamos clamar para que os obreiros tenham responsabilidade, tenham compromisso. Irmão, é triste de ver um pastor investir em seminário, investir em estudos, investir em escola dominical, investir nos obreiros e de repente, quando aqueles obreiros estão prontos para dar fruto, eles vão para outra igreja, porque na outra igreja é mais fácil ele subordinar o pastor, porque o pastor já não tem o entendimento que ele tem, então ele já vai mais cheio do conhecimento, então para ele é mais fácil pegar cargos e cargos, mas o que ele não entende, que esses cargos que eles estão pegando fora da vontade de Deus, a única coisa que eles estão adquirindo são maldições para a sua vida. No serviço cristão, irmão, não há espaço para o ócio, para pessoas que não querem fazer nada. Ah, pastor, agora eu não posso fazer. Agora, pastor, você sabe que eu deixo aqui sentado quietinho. No serviço cristão, na seara do Senhor, não existe espaço
espaço para quem não quer fazer nada. Nenhum crente deve ficar sentado a olhar os outros trabalhar, porque Jesus deixou bem claro, a seara é grande e poucos são os trabalhadores, e nós vamos ser cobrados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por tudo que nós não fizemos na sua seara. Nós somos enviados no meio de lobos. O Artemis leu aqui na revistinha. A seara envolve um trabalho intenso e de inevitável perigo. Jesus disse, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Lucas, capítulo 10, versículo de número 3. Esses 70 discípulos estavam sendo enviados ao mundo, que não era um lugar agradável, não era um ambiente hostil, não é um ambiente legal para se ficar, mas Jesus lhe ordenou que eles fossem, ele disse, eu vos mando, né? Então é uma ordem de Jesus, que nós possamos pregar o Evangelho, é uma ordem de Jesus que nós possamos, né, falar do Evangelho do Reino de Deus e trabalhar na sua seara. Mas Jesus deixa bem claro, nós somos enviados como ovelhas em meio de lobos. Lobos é quem? É quem tenta matar a ovelha. Quem é o lobo? Lobo é quem tenta devorar as ovelhas, né? Então Jesus estava explicando, vocês estão indo como cordeiros para o meio do lobo, mas não esqueça de uma coisa, é eu que estou mandando vocês. O uso da palavra cordeiro se refere à vulnerabilidade diante desses lobos. E o que nós podemos fazer? Podemos ouvir o que Deus tem para nós, fazer com que eles dependam mais de Deus. Então nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus nessa situação, mesmo que existam pessoas que querem nos devorar, mesmo que existam pessoas que querem nos atormentar, mesmo que existam pessoas que querem nos parar ou nos matar espiritualmente. Mas nós precisamos entender que nós dependemos somente do Senhor, né? Por isso que o teu pastor não desistiu da obra, porque ele depende do Senhor. É um homem que não depende, não espera pelos homens, mas depende do Senhor. Aparentemente, o cordeiro, né? Um cordeirinho, uma ovelha, elas são indefesas e elas precisam do pastor como cordeiros. E os lobos são aqueles que tentam devorar o tempo todo. Então, por isso que a Bíblia deixa bem claro que existem lobos, né? Pessoas como lobos no meio da obra de Deus. E quantas pessoas não tentam parar um pastorado, uma evangelista? Quantas pessoas não tentam parar uma igreja? Quantas pessoas? Essas pessoas, irmãos, são lobos que estão devorando a voz do evangelho, pois o diabo sabe muito bem que são poucos os trabalhadores da seara. Então ele vai usar as pessoas que têm essa facilidade, essa fraqueza, essa vulnerabilidade na pendência para o pecado, né, a tendência da pessoa a ir para o pecado. Então ele vai usar essas pessoas como lobos para destruir os verdadeiros cristãos que querem pregar o evangelho. Então eles vão usar todo tipo de artimanha, né? Então nós como obreiros não podemos esperar ser tratados bondosamente pelo mundo. Muito pelo contrário, a mensagem do reino, né? Aqueles que pregaram a mensagem do reino foram perseguidos e mortos. O que nós devemos esperar? Irmãos, se me caluniarem, se falarem mal de mim, se falarem mal de você, se pegarem no teu pé, né? Se tentarem te matar, irmãos, é o de menos. Olha o que aconteceu com Paulo. Olha o que aconteceu com tantos homens que pregaram o evangelho. Se você ainda não está morto, nem perseguido, é porque você não está pregando o evangelho. Se ainda não estão falando mal de você, é porque você ainda não está pregando o evangelho. Se não estão te perseguindo, mas estão tendo você como amiguinho, é porque esses lobos, eles não estão vendo em você a mensagem verdadeira do evangelho. Porque a partir do momento que você começa a pregar o evangelho, as pessoas vão te perseguir, como lobos perseguem uma ovelha. Enquanto muitos pregam que a glória
insígnia dos cristãos, Paulo afirma que a marca distintiva de um cristão é a cruz. Filipenses, capítulo 1, verso 28 e 29. E em nada vos espanteis, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Irmãos, Paulo é um exemplo de homem de Deus. E este mesmo homem que fala com toda a autoridade da graça, do Evangelho de Deus e de Cristo, do terceiro céu e da sua vinda, esse mesmo homem escreve uma carta para os seus obreiros e diz assim: olha, irmãos, sofram comigo, né? Pois o sofrimento que eu estou passando nesse momento é por uma boa causa. Mas hoje, irmãos, esse evangelho de glória insigna os cristãos a buscar somente por vitórias e glórias, fazem com que muitas pessoas estão deixando seus cargos evangelísticos, diaconatos, presbíteros, pastores, abandonando até mesmo as suas igrejas, porque não sabem se compadecer com a igreja de Cristo. Não, essas pessoas apenas creem. Aí Tiago vai dizer, se você apenas crê, deixa eu dizer uma coisa, até o diabo crê, mas ele crê mais que você, porque ele crê e treme, tá? Você precisa padecer também por ele. Você precisa padecer pelo Evangelho. Você precisa sofrer com os teus irmãos. A Bíblia diz, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Né? Então eu vou para o culto para me alegrar com os meus irmãos, porque todos eles receberam algo da parte de Deus e tem motivos para agradecer a Deus. Mas também chega um momento em que eu vou chorar com o meu pastor, porque ele também passa necessidades. Eu vou chorar com meu irmão, porque ele também passa necessidades. E vou me compadecer com ele em oração, não em fofoca, em contenda, mas em oração, para que assim todos sejam ajudados. Nós precisamos entender que o sofrimento faz parte do Evangelho, porque no mundo nós temos aflições. Mas quem está no Evangelho de Cristo e quem prega o genuíno Evangelho, ele passa por um sofrimento, ele passa por uma perseguição. E a perseguição é tão grande que diz a Bíblia, que parece que são lobos devoradores que vão destruir as suas vidas. Muitas vezes um pastor se sente assim, no meio de lobos devoradores, tentando devorar as suas ovelhas. E muitas vezes, quando ele tenta salvar a vida das suas ovelhas, ele recebe mordidas, eles recebem difamações, eles recebem tantas coisas no meio desses lobos perseguidores da Igreja de Cristo. O sofrimento do Evangelho, irmão, não é acidental, mas é um privilégio. Nós precisamos entender, se nós estamos sendo perseguidos, é porque nós estamos pregando o Evangelho da cruz. E a cruz, ela nos enobrece. É um prazer, meu irmão, saber que nós estamos sendo perseguidos por amor a Cristo. É porque nós estamos incomodando o inferno, né? O apóstolo Pedro diz aos cristãos destinados à epístola, ele diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, mas se sofrer como cristãos, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. Então nós precisamos entender que muitas vezes as perseguições, né, fazem parte da pregação genuína do Evangelho. Portanto, o ministério de um evangelista, irmão, não espere, né, que as pessoas te glorifiquem, não espere ninguém, né, não espere que ninguém te aplauda, mas antes saibam que você vai ser perseguido. E eu vou deixar bem claro, muitas vezes você não é perseguido por um pecador que não conhece a Cristo. Muitas vezes você é perseguido por esses lobos que entram na igreja para devorar as ovelhas de Cristo. E aqueles que estão pregando o genuíno evangelho vão ser perseguidos por esses lobos. Então, no evangelho de Cristo há uma perseguição. Mas Pedro, Paulo, deixa bem claro, né? Sofrei juntamente, pois é por uma boa causa. Os evangelistas, eles não somente tinham esse poder de autoridade, de pregar o evangelho, de convencer as pessoas. Eu queria que você se identificasse nesses ministérios para saber e buscar de Deus o teu dom ministerial, né? Isso é muito importante, porque nós cristãos vamos ser cobrados, talvez lançados no fogo, como disse Cristo,
nas suas parábolas, nas histórias em que ele conta a respeito da seara, a respeito do reino, né? Muitos serão lançados, né? Seja lançado no fogo, servo mau e imprudente. Por quê? Porque não fizeram, porque não multiplicaram, porque não deram valor àquilo que foi colocado em suas mãos, né? Então, muitas pessoas precisam buscar do Espírito. Buscar, como eu já ensinei aqui, não é buscar como busca algo que precisa, que você não tem. Mas você precisa encontrar aquilo que está em você por meio do Espírito, porque já foi te dado. Então, se você não usar, você vai ser declarado como um servo mau e infiel diante do Senhor. Os 70 discípulos completaram sua missão em várias aldeias, está em Lucas capítulo 10, e retornaram com uma alegria, porque os demônios se submetiam a ele. E eles chegam para Jesus com grande alegria e euforia, dizendo: Jesus, até os demônios se calam diante de nós. Aí, pelo teu nome, eles se sujeitam. Versículo 17 do capítulo 10 de Lucas, né? Então, a evangelização, quando nós pregamos o evangelho do reino, ele é acompanhado de milagres, sinais e prodígios. São características de um evangelista que está pregando o evangelho do reino de Deus. Assim como os 12 apóstolos receberam poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curar toda enfermidade e todo mal, os 70 evangelistas também estavam investidos da mesma autoridade espiritual. Jesus, ele quer que seus seguidores lutem. Isso é reino de Deus. O reino de Deus, se você observar tanto em Cristo como em João Batista, que chegaram anunciando o reino de Deus, a forma que Cristo chegou anunciando o reino de Deus foi como? Expulsando o mal, expulsando demônios, expulsando as trevas. Na medida que nós vamos expulsando as trevas, o reino vai avançando. Mas o que está acontecendo muito nesses dias? Os cristãos, em vez de expulsar as trevas, eles estão dando as mãos com as trevas e andando de mãos dadas com as trevas, né? A Bíblia diz que nós não devemos nos associar à imoralidade. Não devemos nem fazer menção à imoralidade. Aí hoje você encontra crentes fazendo piadas imorais, dando risadas imorais. A Bíblia diz que o crente ele não deve nem sentar na roda dos escarnecedores, né? Aí o que são os escarnecedores de acordo com o hebraico bíblico? Os escarnecedores são aqueles que falam mal da obra de Deus e escarnecem das obras de Deus. Ou seja, eles não têm, vamos dizer assim, respeito, eles não guardam com temor a palavra de Deus e escarnecem dela. E tem muito crente sentado com escarnecedores, falando mal um do outro e até mesmo da obra de Deus, né? E tome muito cuidado, porque a Bíblia diz: não julguei para que não sejais julgado, né? A Bíblia deixa bem claro que o reino de Deus ele avança na medida que as trevas vão sendo expulsas, né? E muitos crentes hoje, em vez de expulsar as trevas e o reino de Deus avançar, ele está andando de mão dadas com o espírito do engano, que é o espírito do anticristo, que Pedro e Paulo deixam bem claro que já está entre nós. Então, muitas pessoas estão se associando à maledicência, ao fofoqueiro, ao caluniador, aos avarentos, né? Tem pessoas que dão dízimo, são fiéis. Aí chega um avarento na casa dele, aí diz: nossa, você dá dízimo, pois eu não dou não, e sou bem de vida, estou assim, estou assado. E a pessoa cai na onda daquela pessoa. Então, o crente, em vez de obedecer os princípios da palavra de Deus e avançar expulsando as trevas, ele está se associando às trevas. E o evangelista, aquele que prega a palavra de Deus, ele precisa expulsar os espíritos malignos, ele precisa vir com o reino de Deus expulsando as trevas. Jesus deu autoridade a esses homens evangelistas para expulsar espíritos malignos, curar enfermos e etc. e sinais e maravilhas. Pessoas, irmãos, que pregam o genuíno evangelho e que têm um dom evangelístico ministerial, eles vão carregar sim em sua palavra, em sua pregação, essa autoridade.
Eu não me lembro se foi o Charles Moody ou foi outro grande pregador, quando ele pregava, enquanto ele falava sobre a morte, muitas pessoas estavam morrendo no ambiente a qual ele estava pregando. Aí veio uma das pessoas que trabalhava na organização daquele grande evento evangelístico e disse: olha, pare de pregar sobre morte, porque o espírito de morte está passando. E ele disse: se for para passar, tem que passar, mas a palavra precisa ser pregada. Então, um evangelista, a palavra dele tem um peso de autoridade naquilo que ele está falando. Né? É uma demonstração de autoridade divina no conflito espiritual. É a continuação do reino de Deus na terra. Então veja como é importante a missão de um evangelista. Nós ungimos o João, o evangelista, porque desde quando ele tinha 2 anos de idade, esse é o chamado que Deus deu para a vida dele. Né? Nós estávamos estudando ainda acerca da palavra de Deus, vamos dizer assim, fazendo teologia, fazendo estudos. Foi quando um pastor chegou e disse: esse menino será um grande evangelista. Depois veio outro pastor de outro lugar: esse menino vai para o Canadá e será um grande evangelista. E o João, onde ele passa, se ele disser vamos para a igreja comigo, as pessoas vão. As pessoas se apegam a ele de tal forma de que ele convence elas a estar com ele, né? Então nós ungimos ele para que ele use essa autoridade. Então perceba-se que na nossa igreja nós não ungimos por escadinha, mas nós observamos aqueles que têm um dom, nós separamos para depois derramar a unção que cada um tem sobre si. Os discípulos de Jesus ficaram muito contentes pelos sinais e maravilhas que eles operavam. E trouxeram um relatório positivo da missão que eles fizeram, cheio de alegria, porque os demônios se sujeitaram a ele. Porém, Cristo os advertiu, para não fazerem do poder sobre os demônios a maior alegria deles. Tem muita gente que né? É porque eu curei, que eu fui no hospital, eu orei, a menina foi curada, é que eu falei para a pessoa, eu profetizei e aconteceu, olha, Deus está comigo, e a pessoa fica cheia de si mesmo, né? E Jesus deixou bem claro que isso não seja a fonte da sua alegria. Lucas capítulo 10, versículo 20. A fonte da sua alegria é de estar com o teu nome escrito no reino dos céus. Essa é a tua maior alegria. É isso que os cristãos estão esquecendo, que existe um nome e um livro a qual o nome dela está escrito, e essa é a fonte da nossa alegria. Essa é a fonte de nós nos reunirmos no nome do Senhor. Esta é a fonte de nós estarmos num culto à noite e nos alegrarmos juntos, porque o nosso nome está escrito no reino dos céus. Em Mateus 28, 19 e 20, para você que não conhece, essa é a grande comissão de Cristo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a grande comissão de Cristo. Antes de finalizar a sua obra na terra, ele deu uma missão à sua igreja: ide, ensinai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande comissão é, sem sombra de dúvida, a suprema tarefa da igreja. Né? Se você não sabia o que era a grande comissão, risca aí na tua Bíblia, Mateus 28, 19 ao 20. A grande comissão é a grande e suprema tarefa da igreja. A palavra de Jesus Cristo, relatada nos evangelhos e Atos dos Apóstolos, aponta para o alvo, o objetivo que a igreja deve alcançar. É pregar o evangelho. Esse é o maior objetivo da igreja. E detalhe, não é pregar o evangelho dentro da igreja. Não é pregar o evangelho para crente, porque, irmão, dentro da igreja, o pastor prega para você. Ele observa a necessidade da igreja. A necessidade da igreja é falar sobre família, ele vai falar sobre família. A necessidade das famílias da igreja é falar sobre finanças, ele vai falar sobre finanças. A finalidade daqueles crentes reunidos é falar que já são crentes,
é aprimorar a sua vida cristã, ele vai falar sobre aquilo. Mas a grande comissão da igreja é de pregar o evangelho, não é pregar o evangelho de portas fechadas, é pregar o evangelho naqueles que estão sedentos na rua. Na tua empresa, na tua casa, no teu vizinho, as pessoas que você conversa estão sedentas de Deus. Elas querem Jesus, mas não tem ninguém que abra para elas as portas do evangelho, né? E muitas pessoas não estão cumprindo a grande missão que Cristo deixou para a igreja. A igreja pode fazer tudo aqui na terra, mas se não fizer missões evangelísticas, se não pregar o evangelho nas ruas, na cidade, para aqueles que estão sedentos. Jesus contou uma história e ele disse que o reino de Deus é como um homem que prepara um grande banquete e as pessoas que estão na mesa, muitos não vieram para esse banquete. Então ele manda sair pelo mundo afora em busca de pessoas que querem participar daquele banquete. Então, irmãos, é uma tarefa da igreja. A igreja precisa fazer missões. A igreja precisa sair das quatro paredes. A igreja precisa falar de Cristo para aqueles que estão lá fora e trazer para a igreja. Por quê? Porque a igreja é o aprisco. É o lugar onde elas vão ser cuidadas, é o lugar onde elas vão ser batizadas, é o lugar que elas vão entender que ali existe uma família e um corpo a qual ela vai servir a Deus dentro daquele corpo. Então as missões são essenciais na obra de Deus. Oi. Então você já abre o Face lá e já entra lá, tá? Por- Porque a gente já conclui também, porque, como eu falei, essa aula seria rápida. Amém? Isso. Tá, daqui a pouco a gente termina também, então vocês já vão correndo pro Face, tá bom? Então, nós devemos alcançar a multidão que o mundo está aí, como Cristo disse, grande é a seara. Se Cristo disse que grande é a seara, então, literalmente, irmãos, grande é a seara. Não diga que não tem ninguém querendo vir para a igreja. Jesus, após ter passado 40 dias dando prova da sua ressurreição aos discípulos e falado a respeito do reino de Deus, Atos capítulo 1, versículo de número 3, após ele ter falado, passado 40 dias, dando prova da sua ressurreição, explicitamente determinou qual seria a tarefa principal da igreja. E a tarefa principal da igreja, Mateus 28, 19 ao 20. Ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Note que Jesus ordenou que o evangelho fosse pregado a todas as nações, ou a todo o mundo. Há uma ordem estabelecida por Deus e um verdadeiro dever de todo cristão, a ponto do apóstolo Paulo ter exclamado em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Irmãos, ai de nós, se não anunciarmos o evangelho. Ai de nós, que conhecemos a Deus, se não anunciarmos o evangelho de Cristo. A ordem do Senhor é clara. Ide e pregai. É uma ordem. Jesus não está pedindo, não está perguntando se você pode fazer, se a pessoa não vai ouvir, se a pessoa não quer saber. Ele deu uma ordem. Ide. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois está-me posta essa obrigação. Paulo deixou bem claro isso. Então a ordem do Senhor é ir por todo o mundo. E lembrar-nos de que a evangelização, ela deve ser feita sem discriminação. Tem pessoas que dizem, ai, porque a pessoa é espírita, né? Ela é do candomblé, Deus, né? O crente faz até assim, né? Deus me livre, Nossa Senhora me guarde, né? De eu chegar perto dele, vai e faz alguma macumba para mim. Irmão, isso não existe. Ah, não, porque o cara é homossexual, ele vai dizer que eu estou fazendo homofobia e que tal, não vou fazer isso não. Irmão, não existe. Quando nós temos o poder e a autoridade da palavra de Deus, é o Espírito de Deus que vai se encarregar de falar ao coração daquela pessoa. É o Espírito que vai trazer e convencê-lo do seu pecado,
não é você. A tua obrigação é cumprir o ID. Ensina aos novos convertidos, como aos maduros na fé, a se tornarem fiéis e seguidores. Devemos proclamar o Evangelho em palavras e ações, em toda criatura, em ações, irmãos, em ações, né? Muitas vezes o crente se mistura com fofoqueiro, com contendeiro, com piadas ilícitas, imorais, né? Com conversas que o Espírito Santo não está presente. E eles se associam às trevas, em vez dessas pessoas estarem demonstrando o Evangelho com ações. Eu estava na academia e tinha alguns homens contando piadas e conversando algumas coisas que eu tenho certeza que não eram coisas boas. E um deles veio para mim rindo, né, passando por mim e rindo, e ia comentar comigo o assunto deles. Mas um deles chamou o outro e falou, ela é pastora. E logo o cara que tinha feito o comentário que eu não ouvi, ele veio me pedir desculpa. Ai, desculpa, é que a gente estava conversando. Então perceba-se que as minhas ações, o meu comportamento fala muito, ao ponto das pessoas me respeitarem e não vierem falar piadas imorais e não virem falar comigo coisas que não convêm à palavra de Deus. Então, se eu ando, as minhas ações estão de acordo com a palavra de Deus, o fofoqueiro, o contendeiro, o imoral, o pervertido, ele não vai, irmão, falar comigo de coisas desse tipo. Porque as minhas ações também pregam o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Nós precisamos entender que todo cristão tem essa função. Batizar é uma das ordens dadas por Cristo, né? Batizar, nós devemos ir, nós devemos ensinar, fazendo discípulos por todo mundo, fazendo discípulos para o reino de Deus e integrar. O que é batizar? O batismo é integrar essa pessoa à igreja local, ao corpo de Cristo. A fim de quê? De que essa pessoa sirva a Cristo no meio do corpo. E assim eles cresçam em graça, conhecimento, por intermédio do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz, agindo em tudo e em todos. E assim desfrute da comunhão com os santos. E é no meio do corpo de Cristo que nós somos moldados por Cristo, é no meio do corpo de Cristo que nós somos, vamos dizer assim, treinados para servir como Cristo nos serviu. É no meio da igreja local que nós servimos a Cristo. Cristo disse, se vocês servirem a um desses pequeninos, a mim vocês estão servindo. Né? Então perceba-se que não existe espaço para crente preguiçoso, para o ócio, para pessoas que não querem fazer nada no reino de Deus. Por que a igreja de Cristo não está crescendo? Por que na Europa mais de 1.500 igrejas foram fechadas? Por que mais de 340 igrejas fecharam suas portas? Por que a pandemia tem prejudicado a igreja? Porque os crentes não estão cumprindo a sua obrigação no reino de Deus, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, de ter a sua função ministerial dentro da igreja, de servir ao reino de Deus. Porque se todos estivessem servindo, se todo o corpo da igreja local em Cristo Jesus estivesse servindo, todos estavam desfrutando da mesma comunhão, da mesma alegria e do mesmo crescimento. E assim Cristo vai operando em tudo e em todos. Não pense que Jesus vai operar no indivíduo preguiçoso, que já conhece o reino e está no ócio, está numa vida acomodada. Cristo opera em tudo e em todos. E a sua graça é multiplicada diante daqueles que estão fazendo alguma coisa. Porque essa é a missão do reino de Deus, invadindo as trevas e expulsando-as em nome de Jesus. Então, a grande comissão hoje, a igreja tem ordenança dada por Cristo, é uma tarefa inacabada. Isso não ficou no passado. A igreja hoje tem um enorme desafio de enfrentar o alcance das almas perdidas, em face
ao isolamento social, onde muitos se acomodaram com o Covid-19. O governo, né, ele implementado pelo governo, que muitos momentos a igreja fechou as portas, muitos crentes não podiam sair de casa, mas muitos também se acomodaram. Irmãos, você tem um telefone, liga para alguém e diz: eu estou te ligando para dizer que Jesus te ama e que hoje à noite tem um culto e Ele quer ver você lá. É tão simples. Mas nós, irmãos, você poderia estar curando pessoas pelo poder e autoridade da palavra de Deus. Você poderia estar tirando essa pessoa de uma depressão. Você poderia estar salvando a família dessa pessoa. Mas você está acomodado porque o Covid, porque não pode. A igreja tem enfrentado esse grande inimigo. É um enorme desafio para nós. E isso não nos impede de pregar o Evangelho. A fé de muitos está se arrefecendo, ou seja, se esfriando diante de tudo o que está acontecendo, irmão. Aqueles que eram ácidos na fé estão se esfriando, arrefecendo a sua fé, voltando atrás, desistindo. Por quê? Porque deixaram de servir, deixaram de cumprir o ID e estão se acomodando. Em muitos lugares o número de cristãos está diminuindo, como está ocorrendo na Europa, como está ocorrendo em muitos lugares, não somente na Europa. É porque nós, na igreja brasileira, irmão, nós estamos mentindo para nós mesmos. Nós estamos nos enganando. Nós estamos dizendo que está tudo bem, não está tudo bem. Nós estamos dizendo que somos cristãos, mas não estamos cumprindo o ID de Jesus Cristo. Não estamos cumprindo a grande comissão. Não estamos pregando o evangelho a toda criatura. Estamos fazendo acepção de pessoas, não estamos ajudando o pastor, não estamos sendo obreiros. Grande é a seara, mas poucos são os obreiros. Não estamos cumprindo o chamado do Senhor. E a gente está dizendo que a gente é cristão, estamos nos enganando. Cerca de 1.500 templos já foram fechados. E o que nós estamos fazendo? Os lugares onde eram igrejas estão sendo bares. E o que nós estamos fazendo? Acomodados em casa, dando desculpa para o pastor, onde Cristo disse: ide, e eu estou com vocês. Se Jesus está comigo, por que eu estou temendo? Efésios capítulo 4, versículo 11, o conceito do evangelista. O texto bíblico que menciona o ministério é a pessoa do evangelista, em Efésios capítulo 4, verso 11. Em Atos 21, verso 8, diz assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que foi o texto que nós lemos também na revista, que era um dos 7, ficamos com ele. Isso está descrito em Atos 21, 8. Então veja que Filipe, ele tinha o dom ministerial de um evangelista. Ele operava com sinais, maravilhas, poder e autoridade da palavra. Lembrando que quem tem o dom ministerial, ele carrega esse poder, essa autoridade, porque ele prega o genuíno evangelho. E ele tem o dom dado por Deus para convencer as pessoas à palavra do evangelho. Né? Em Efésios 4:11 também fala do evangelista. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros a profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Esses são os 5 pilares da igreja. E 2 Timóteo 4:5, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um bom evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aqui Paulo está falando a Timóteo que é uma carta designada a pastores. Então veja que o pastor, ele também tem o dom evangelístico, né? E ele precisa atuar fazendo um trabalho de um bom evangelista. O evangelista é um cargo conferido a alguém desprovido das características bíblicas necessárias, ou seja, ele precisa ter amor pelas almas, ele precisa ter habilidade para pregar o evangelho. E diante deste evangelho genuíno e verdadeiro, sinais e maravilhas nos devem acompanhar o seu ministério e a mensagem do seu evangelho, tá? O papel do evangelista, para que nós possamos estar concluindo, os evangelistas, eles pregam a palavra na região onde estão congregados,
para o crescimento da igreja. Então veja que tem muitas pessoas que chegam na igreja, elas querem o cargo de evangelista, elas vêm com uma unção evangelista porque alguém ungiu ela, mas ela não tem o dom, ela não está exercendo o chamado. Em 2 Timóteo 4:5, mas tu seja sóbrio em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério na palavra. Então veja que Paulo está ordenando a Timóteo, um dos seus pastores, né, a sofrer as aflições, mas cumprir o chamado evangelístico. Então, qual a finalidade do ministério do evangelista na igreja hoje? O evangelista, ele é anunciador do evangelho e das boas novas da salvação. É aquele que está na linha de frente da igreja. É aquele que ajuda a igreja a cumprir o papel de anunciar o evangelho. Por isso que essas pessoas que têm o dom ministerial evangelístico, ela anda lado a lado com o pastor, porque ela está ajudando no crescimento da igreja. Amém, meus queridos? Tudo bem por aqui com vocês? Todos vocês compreenderam o dom ministerial de um evangelista? Então, Deus abençoe vocês, que vocês possam guardar essa palavra e durante essa semana vocês possam buscar, vamos tirar essa palavra buscar, vocês possam encontrar no Espírito o chamado de vocês, mas como bons cristãos em Cristo Jesus, que vocês possam literalmente cumprir a grande comissão e de por todo o mundo e pregar o Evangelho. É uma ordenança de Cristo para você e para todo o corpo de Cristo. Deus abençoe, fiquem com Deus e um bom domingo a todos.